Olá, amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula do curso Mediúnico 1 do Grupo Espírita Manuel Bento. Lembrando que estamos gravando a aula porque ainda estamos em quarentena, infelizmente. Esta aula é a 14ª e nós vamos tratar de 3 temas aqui: a influência moral do médium, a influência do meio e a parábola dos talentos aplicada à mediunidade. Vamos dar início. Introdução. Alguns estudos indicam que a capacidade de atuação mediúnica não tem qualquer relação com o desenvolvimento moral dos médiums. A faculdade mediúnica se localiza no organismo perispiritual do médium e, portanto, independe da sua moral. Ou seja, a faculdade mediúnica em si, ela não tem nada a ver com o fato do médium ser ou não moralmente elevado. Tem médios de todos os tipos, de todos os níveis de moral. A faculdade, ela independe se o médium tem ou não uma capacidade, de a utilizá-la para o bem ou para o mal. Então nós vamos ver que tem médios aí que têm uma moral elevada e outros que infelizmente fazem mau uso, do seu campo mediúnico. Também observou-se que o meio em que o médium esteja inserido pode exercer alguma influência negativa ou positiva para a prática da atividade mediúnica. Bom, dependendo do meio em que o médium esteja sobrevivendo, convivendo. E também o meio em que a reunião está sendo exercida, ou seja, a reunião mediúnica passa a ser um meio. E o objetivo dessa reunião, a forma como ela é tratada, os interesses das pessoas que estão lá presentes, é que vão determinar de que tipo de moral essa reunião vai acontecer. E, por outro lado, a parábola dos talentos pode bem exemplificar estas constatações. Ou seja, tanto a constatação de que a moral do médium não influencia, quer dizer, a mediunidade não tem nada a ver com a moral do médium, como também de que o meio pode exercer influência, nós vamos ver que Jesus já falou lá atrás, na parábola dos talentos. Tá bom? Bom, influência moral. Está aí um desenho, uma figura interessante, Como nós somos influenciados. Do lado esquerdo aqui nós temos bom espírito, teoricamente, e do lado direito um espírito mau. A mediunidade está ali presente no médium. A influência que ele vai receber vai depender do quê? Depende dos espíritos em si ou vai depender do próprio médium? Não? O que estabelece a moral mediúnica? O fato de Kardec ter considerado que a mediunidade não depende da moral, já que se relaciona com o corpo, serviu de motivo à sua época para explorações dos inimigos gratuitos da doutrina espírita, que passaram a proclamar a falta de moral do espiritismo. O pessoal não perdia tempo para criticar e para denegrir. O Kardec falou que não dependia do médium a moral, que tinham médiuns imorais, inclusive. E aí o pessoal começou a detratar, dizendo que então que os médiuns, por não terem uma moral elevada, eles não tinham a mínima condição de receber mensagem de espíritos elevados. É um tipo de um raciocínio chucro, Porém, existiu na época e existe até hoje, tá bom? Isso porque, como se observa no livro dos médiuns, a mediunidade não é uma graça ou um dom especial concedido a algumas criaturas privilegiadas, mas uma faculdade inerente ao ser humano, como as demais faculdades. Então, ser médium, na verdade, não é nenhum privilégio, e não é o fato de ser médium que vai tornar a pessoa melhor, ou a pessoa de uma moral elevada. É uma faculdade como outra qualquer, como todas as outras que nós temos. Que faculdade nós podemos dizer? O olfato, o tato, o paladar, a visão, a audição. Tudo isso são faculdades que são inerentes ao ser humano. E a mediunidade é mais uma dessas, tá bom? A existência da mediunidade determinando mudanças no comportamento dos médiuns necessariamente dá origem ao que podemos chamar de moral mediúnica. Então nós temos que observar aqui nessa frase, mudanças no comportamento é que vai determinar a moral mediúnica. Ou seja, a mediunidade ela está inerente ao ser humano para ajudá-lo na sua transformação, na mudança de seu comportamento. E é isso que vai determinar o que a gente chama de moral mediúnica. O próprio comportamento do médium. E o que é moral?
Vamos ver uma definição clássica de moral. Uma definição clássica de moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano na sociedade, estabelecendo os valores e normas de conduta geral. Então, se a gente quiser fazer um resumo do que é moral, está aqui. Nesse sentido, os médiuns, principalmente os ostensivos, por terem possibilidades de acesso direto a uma nova dimensão do conhecimento humano, devem pautar suas ações cotidianas observando sua moral e, principalmente, sua maneira de conduzir-se nas menores atitudes e pensamentos. Eu coloquei aqui entre parênteses ostensivos, por quê? Todos nós somos médiuns, mas nem todos têm a capacidade de ver, de ouvir, de sentir e perceber os espíritos de uma forma muito intensa. Na grande maioria, nós somos médiuns de intuição, então nós não percebemos os espíritos. Mas os médiuns ostensivos, sim. Então, estes em particular, eles teriam a possibilidade, como eles têm um acesso mais intenso, eles teriam a possibilidade de trabalhar melhor a sua moral, tá certo? E aí, sabendo da existência do próprio mundo espiritual e tudo, trabalharem a moral no dia a dia. Porque, na verdade, nós somos médiuns 24 horas por dia, não é só lá na casa espírita. Não é só lá que você tem que demonstrar que você tem uma boa moral, mas é no seu próprio dia a dia. Porque é isso que estabelece no seu comportamento, que tipo de moral que você tem. Nas escolhas que você faz, nos pensamentos que mantém, nos valores, tá certo? Assim sendo, não basta ao médium praticar a caridade de forma desprendida, sem que cuide de observar, no dia a dia, as suas tendências e inclinações, o que o tornam vulnerável à ação dos espíritos levianos. Então, de novo, dependendo do tipo de valores que eu tenha, do tipo de ações que eu mantenha no dia a dia, eu vou atrair para mim espíritos que estejam na mesma sintonia. Tá certo? Lembra daquela figura anterior? Trouxe uma outra aqui, ó. Tem o médium ali e ele pode ser arrastado, tanto para o mal como para o bem. O que vai depender, desse arrastamento é as próprias escolhas que o médium faz. Bom, a sintonia que ele vai criar. Nós vamos ver agora o que Kardec traz sobre esse tema, E é lá no capítulo 20 do livro dos Médiuns. Se a capacidade da atuação mediúnica não guarda relação com a moral dos médiuns, o mesmo não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades morais do médium. Então, a capacidade não tem nada a ver com a moral do médium, mas o uso, sim. Isso tem a ver com as qualidades morais do médium. Todas as faculdades do ser humano, inclusive as mediúnicas, são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que há seres privados dela. Isso aqui é sério para a gente pensar. Talvez a gente não dê valor para a visão, para a audição, para a própria fala e para a mediunidade. E tem pessoas que são privadas dela. Nós que as temos, talvez não estejamos aí dando a devida importância e o devido valor que elas merecem. Isso aqui é para pensar. Podemos então perguntar por que concede Deus visão magnífica a malfeitores, destreza a ladrões, ou eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas? Aliás, essa pergunta muitas pessoas fazem. Acham que Deus é injusto, porque dá capacidade para pessoas que fazem mau uso dessas capacidades. Mas isso tem a ver com Deus ou tem a ver com as pessoas? Aliás, essas capacidades foram feitas, dadas a essas pessoas para elas fizessem mau uso, ou foram dadas para que elas pudessem, de alguma forma, se desenvolver? O mesmo, então, se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, não nos parece que é porque são estas as que mais precisam para se melhorarem? Não nos parece, nos parece. Então aqui os espíritos estão afirmando, através lá dos médiuns, que na verdade quem recebe a faculdade mediúnica, principalmente quem recebe as ostensivas, as que precisam de fato.
e as que mais precisam para se melhorar. Assim, os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para a sua instrução, sofrerão duplamente as consequências dessa falta, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam. Então, olha que interessante. É uma faculdade a mais que nós temos, principalmente aqueles que as têm de forma ostensiva, e que, se não fizerem um bom uso, estão perdendo uma tremenda oportunidade, né? Porque outros não têm. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Essa sentença é interessante, né? O que vê claro e tropeça merece mais censura do que o cego que cai no fosso. Aplica isso aí à mediunidade. Não? Como o médium é sempre o primeiro a receber as mensagens, cabe então também ser o primeiro a considerá-las e a analisá-las para proveito próprio. Olha, isso aqui é interessante, que a maioria dos médiuns acham que recebe as mensagens só para os outros. É para transferir para os outros. Porém, ele é o primeiro a receber. Até que ponto as mensagens não são direcionadas para ele também? Para o seu próprio aprendizado. Né? Assim, os médiuns que espontaneamente e quase constantemente recebem comunicações sobre o mesmo tema, sobre certas questões morais, por exemplo, e sobre determinados defeitos, estas têm o fim de esclarecê-los sobre este assunto repetido, ou então visam corrigi-los de certos defeitos. Olha, isso é importante a gente analisar. Se você continua a estar recebendo mensagens aí sobre orgulho, sobre vaidade, né, falando desse tipo de situação, então é preciso repensar se não é para você, né? Por isso é que uns recebem continuamente sobre orgulho e outros sobre a caridade, etc. Bom, está aqui a resposta, né, da questão anterior. Geralmente, nas lições ditadas ao médium, sem aplicação pessoal, muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não podem os espíritos se dirigir, senão por intermédio dele. Entretanto, se não o cega o amor próprio, deve ele observar a parte que lhe cabe em tais avisos e conselhos. De novo, né? Está vindo para os outros, mas será você é o primeiro a receber. Então, preste atenção se muitas dessas coisas que você está tentando passar para os outros, elas não devem ser aplicadas a você mesmo. Né? No entanto, não devemos acreditar que as faculdades mediúnicas, principalmente aquelas ostensivas, sejam dadas somente para a correção de uma ou duas pessoas. Decididamente não é isso. De fato, a faculdade mediúnica, apesar de ser um bom proveito para o médium, ela, na verdade, serve para atender a humanidade como um todo. Né? Os espíritos disseram a Kardec que o objetivo é muito mais alto. Trata-se da humanidade como um todo. Bom, nós já vimos isso. Como indivíduo, um médium ostensivo é um instrumento pouquíssimo importante. Por isso é que, quando as instruções são voltadas ao proveito de um maior número de pessoas, os espíritos superiores se servem dos que oferecem as facilidades necessárias. Isso aqui também é importante observar, né? O médium ostensivo como um indivíduo só é pouco importante. Né? Mas, quando as instruções vêm, elas são voltadas para uma grande maioria das pessoas, se aquele médium em si não está moralmente adequado, eles vão procurar outros que estejam de forma mais adequada, né? Ou talvez não tão adequados mediunicamente falando, mas que tenham uma moral melhor para poder transmitir as mensagens que eles querem passar. Né? Disseram, porém, que certamente viria um tempo em que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Aqui é uma questão interessante, hein? Lá atrás eles falaram que viria um tempo em que bons médiums, né, seriam tão abundantes, né, e tão comuns que os espíritos não teriam tanta dificuldade assim. A pergunta que eu faço para vocês e para mim também, para todos nós pensarmos é: será que nós já chegamos nesse tempo?
que podemos deduzir disso daí? Foi falado lá atrás. Será que é o tempo atual? Vamos ver. Questões. Eu vou fazer essa questão e mais algumas em relação a esse assunto, tá? Será que na atualidade já chegamos a esse tempo previsto pelos Espíritos? Para mim, eu acho que sim. Porque a quantidade de médiuns trabalhando nas casas espíritas que não aparecem, né, que não são conhecidos, que se mantêm lá na humildade deles, atendendo aos espíritos, é muito grande. Então eu acho que esse tempo previsto pelos espíritos chegou sim e é o tempo atual, tá bom? Mas essa é a minha opinião. Será que os médiuns, na sua generalidade, já atingiram o nível moral necessário a atender aos bons espíritos? Eu acredito que sim. Uma boa parte, sim. São poucos aqueles que se desvirtuam, tá? Porque existe uma massa muito grande de pessoas trabalhando em prol da doutrina espírita, nas casas espíritas. Inclusive pessoas que não aparecem. Será que, mediunicamente falando, aprendemos a deixar de lado nossas crenças, nossa vaidade, nossos interesses pessoais? Estamos falando mediunicamente. Então aqui é uma outra questão para se pensar. Será que eu, ao atuar mediunicamente, não estou me deixando influenciar pelas minhas próprias crenças, pela minha vaidade e pelos meus interesses pessoais? Como eu falei, uma grande maioria de médiuns, né, não se deixam influenciar dessa forma, mas tem aqueles que infelizmente o fazem. Você percebe claramente que toda mensagem que vem por aquele médium traz um pouco das próprias crenças do médium, traz um pouco da forma como ele moralmente enxerga as coisas. Toda mensagem, independente do espírito que venha, tem essa característica. Fica fácil você identificar, lendo uma mensagem, quem é o médium que a escreveu. Não precisa nem ter o nome dele lá. Só pelo conteúdo, pela forma como ela é transmitida. Será que não existem médiuns que se aproveitam das mensagens para ditar suas normas e escolhas pessoais, tentando assim impor as suas verdades? Existe. Não é a grande maioria, mas infelizmente existe. Médiuns que se aproveitam, né, da característica mediúnica para dar recadinhos, para trazer orientações que digam a mais respeito às suas verdades do que à própria verdade do grupo. Isso acontece muito. E usam o nome dos espíritos para transmitir as suas verdades, né? A sua necessidade, os seus recadinhos. É preciso tomar cuidado com isso. E analisar as mensagens, né? Independentemente do médium que esteja transmitindo, analisar o conteúdo, o teor da mensagem. Isso é que é importante. Considerando que as qualidades morais no médium afastam os espíritos imperfeitos, é de se estranhar que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras. Mas não conhecemos todos os escaninhos da alma humana. Então é um questionamento que eles estão fazendo aqui também. Como é que pode, né, um médium que é dotado de boas qualidades, né, transmitir respostas falsas ou grosseiras? A gente não sabe até que ponto essas boas qualidades dele são adequadas, né? E até que ponto ele não está ligado também e sendo influenciado de forma negativa. Temos de levar em conta que um determinado médium pode ser leviano e frívolo sem que seja vicioso. Ele não é vicioso, mas ele é leviano e frívolo. Hã? Também isso pode ocorrer porque, às vezes, o médium necessita de uma lição, a fim de se manter em guarda. O grupo mediúnico também. Ou seja, então de repente vem uma mensagem lá trazida por um espírito. O médium é até bom, mas o espírito lá não é lá essas coisas. Para que o próprio médium se mantenha em guarda e também para que o próprio grupo mediúnico aprenda com aquilo. Porque o médium não é infalível, tá bom? Independentemente da sua moral. Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns para lhes exercitar a ponderação
e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Isso tem a ver com a prática mediúnica, né? Então isso aqui é importante também para a gente pensar, porque às vezes um médium bom, um médium bacana, ele recebe alguma coisa que não é lá tão interessante, ou não tão condizente, e o grupo em si acaba, de alguma forma, execrando aquele médium. Gente, ninguém é infalível, nós temos que ter a capacidade de observar e saber dessas coisas para poder apoiar o médium. Naturalmente, se ele recebeu uma vez só, tudo bem, mas se ele continuar recebendo, aí é porque ele está precisando de um tipo de tratamento, né? Uma vez ainda vai lá, mas se for sequente, alguma coisa não está legal, né? Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso lhe deve servir de lição. Bom, no nosso curso nós temos insistido muito com a questão da humildade do médium. O médium não se deixar exalçar, né? Se deixar levar pela vaidade. E a humildade é a melhor forma de você se manter ali sem ser atacado, vamos assim dizer, e se for, saber como tratar esse assunto, né? Por isso que a despersonalização, quanto menos o médium aparecer, melhor. As falsas comunicações que de tempos a tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Soberba, né? Olha que interessante que eles falam assim, ó, as falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe. Então, isso aqui é meio que uma sentença para a gente observar, hein? De tempos em tempos. Pode ser que de tempos em tempos qualquer médium receba falsas comunicações. Já está atento para isso, né? E perceber que não é infalível, tá certo? É notório que os espíritos superiores às vezes permitem que médiuns dotados de grande capacidade mediúnica e que muitas coisas boas propagam, invariavelmente também sejam instrumentos do erro. Bom, estão aqui insistindo com isso. Normalmente os espíritos superiores procuram influenciar os médiuns em desalinho moral, mas quando esses se deixam levar e consentem em ser arrastados para um mau caminho, eles os deixam seguir. O Kardec ficou preocupado e falou, mas escuta, não tem como trazer esses médiuns que estão moralmente falando abalados para o caminho do bem? Eles responderam, de vez em quando, né, os espíritos superiores tentam, porém vai depender de quem? Depende do médium, né? Quando necessitam de servir um deles, os fazem com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Bom, então eles estão falando aqui que às vezes os espíritos superiores até usam um médium não tão moralmente assim elevado, mas o fazem com repugnância. Fico imaginando como é que deve ser, né? Nós vamos ver alguma coisa semelhante a isso, porém eu trouxe agora o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Só para a gente ver que o assunto foi tratado tanto no Livro dos Médiuns como também no Evangelho. Vamos ver? Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Dizem que tão preciosa faculdade deveria ser exclusiva daqueles de maior merecimento. Nós já vimos que é ao contrário, né? Na verdade, a faculdade vem para aquele que mais precisa, tá certo? Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer ser humano pode ser dotado, com a de ver, de ouvir, de falar, etc. Ora, nenhuma há que a pessoa, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Se, por exemplo, Deus houvesse concedido a palavra somente aos incapazes de proferirem coisas más, seria maior o número dos mudos do que dos que falam. Interessante. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Opa, isso aqui também é interessante para pensar. Digamos que a faculdade mediúnica ela é só inerente às pessoas que são mais dignas. Qualquer um que pretendesse
dizer, olha, sou um médium, né? Já seria olhado de uma forma, opa, será que esse aí não está sendo vaidoso? Interessante isso aqui, né? Da forma como eles colocam. Onde há o demais, né? O limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem e aos viciosos para os corrigir. Então, tanto faz se a pessoa é pobre, se é rica, se ela é preta, se ela é branca, se ela é, sei lá, crente ou não, se ela tem religião ou não tem, a mediunidade está inerente a ela. Tá bom? E para os retos, para fortificá-los, e para os viciosos, para os corrigir. É para isso que serve. Não são esses últimos, os viciosos, os doentes que necessitam de médico? Bom, Jesus já falou isso lá atrás, né? Quem precisa de médico não são os sãos, são os doentes. Médio perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Isso aqui também é outra coisa interessante. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Olha como Kardec, né, ele se preocupou e como os espíritos estavam observando isso, não? As condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração são querer o bem e repulsar o egoísmo e o orgulho. O fato da palavra dos espíritos superiores nos chegar pura, somente em condições difíceis de serem atendidas, não constitui um obstáculo à propagação da verdade. Por que eles colocam aqui que é em condições difíceis? Né? Porque, por mais que a gente não queira, né, o médium interfere nas comunicações. E os espíritos superiores, eles têm uma certa dificuldade de manter o próprio pensamento deles, né? Em função da condição mediana de moral em que nós estamos aqui na Terra, né? Os médiuns, principalmente, tá certo? Agora nós vamos tratar da influência do meio. Já fechamos aqui, então, essa parte da influência moral. Vamos ver a influência do meio. Aliás, voltando aqui, né? Essa imagem já dá uma certa ideia do que nós vamos tratar. Por meio, devemos entender o ambiente geral em que o médium está inserido na sua vivência diária, o ambiente como um todo. É importante considerar a relação do médium com seu ambiente doméstico, o ambiente de trabalho, o ambiente da casa espírita a qual está afiliado, o ambiente da reunião mediúnica que participa e também o seu próprio ambiente mental e moral, que é composto por seus valores, interesses e comportamento social. Opa, então a gente tem que observar aqui o ambiente doméstico, onde o médium está vivendo, o ambiente de trabalho em que ele está inserido, porque ele pode estar num bom ambiente doméstico, mas está num ambiente de trabalho insalubre, por exemplo, inadequado, o ambiente da casa espírita em qual ele está afiliado, porque às vezes a própria casa espírita pode estar sofrendo, né, consequências, o ambiente da reunião mediúnica em que participa. E, mais importante, o ambiente mental e moral do médium, que é composto por quê? Por seus valores, interesses e o seu comportamento social. Todos nós temos o nosso próprio ambiente mental, aquilo que nós cultivamos. Tudo isso forma um conjunto, né, de extrema importância para ser observado na prática da mediunidade. Devemos lembrar, né, levar em consideração que somos médiuns 24 horas por dia. Assim sendo, recebemos influências o tempo todo. Daí a importância de cuidar de todos esses ambientes como um todo, né, que vão formar um meio principal, um meio geral em que o médium está atuando.
Há quem defenda que o médium deveria isolar-se no ambiente doméstico para melhor obter resultados mediúnicos. Então, tem pessoas que defendem que a mediunidade deveria ser exercida dentro dos lares, num ambiente mais controlado, sem tantas influências. Porém, não é bem isso. Isso não é adequado. O médium isolado ou solitário é um barco à deriva, em águas desconhecidas e misteriosas. O médium ligado a uma instituição é um barco ancorado e amparado, cuja segurança o auxilia na navegação. Então, diferentemente do que as pessoas possam imaginar, ou essas pessoas que acham que o médium não deveria participar de uma casa espírita, pelo contrário, na casa espírita é onde ele vai ter mais segurança, tá? Para desenvolver sua mediunidade e trabalhar mediunicamente. A mediunidade exercida de forma oculta no recesso da família ou de um pequeno grupo de reuniões privativas torna-se rotineira e estéril. O médium centraliza as atenções e pode converter-se numa criatura mimada, considerada excepcional e, por isso mesmo, a salvo, né, dos erros e das críticas. Então, esse é o problema dos ambientes menores ou mais restritos, né? O médium se torna o ator principal ali e pode ser, de alguma forma, incentivado aí no seu campo vaidoso, por aí fora, né? Nos pequenos grupos, corre-se o risco de forjar em torno do médium um círculo vicioso de reverência e adoração, de submissão supersticiosa, que o transforma num ídolo ou um oráculo infalível. Isso é perigoso. Não é só nos pequenos grupos. Hoje nós temos, infelizmente, médiuns que se tornaram oráculos infalíveis. Médiuns que se tornaram famosos e que são constantemente consultados sobre tudo, e esses médiuns põem a se falar de tudo. Isso é perigoso. Tanto para quem está incensando o médium, como o próprio médium, tá bom? Essa infabilidade artificial não beneficia o médium nem o grupo. Apenas favorece os espíritos sistemáticos ou mistificadores, que mais cedo ou mais tarde poderão levá-lo e quem sabe, também a algum membro do grupo a uma fascinação obsessiva. Perigoso. Eu já vi situações absurdas, tá? Gente, eu já conheço muitas casas espíritas, eu já tive a oportunidade de ver uma casa espírita se dividir ao meio, né? O meio não é bem o termo, mas se dividir em função de um médium em descontrole. Um médium que estava fascinado, e ele conseguiu fascinar também parte do grupo, e esse grupo acabou se dividindo porque outros que estavam percebendo o que estava acontecendo não concordaram. Houve uma divisão mesmo do grupo, tá? Em função do fascínio do médium. Vamos ver o que os espíritos falam sobre esse assunto lá no Livro dos Médiuns, está no capítulo 21, tá bom? O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações, pois todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam, tanto para o bem como para o mal. Então, olha que interessante. Todos os espíritos que se acercam do médium os auxiliam. E aí vai depender dos espíritos, que podem levá-lo para o bem como podem levá-lo para o mal. Os espíritos superiores podem triunfar sobre a má vontade do médium e dos espíritos que o cercam. Porém, quando julgam conveniente, e a depender da intenção da reunião. Então, os espíritos superiores até conseguem suplantar determinadas coisas, mas vai depender, né, da conveniência e também da intenção da reunião. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, onde sabem que a presença deles é inútil. Porém, nos meios pouco instruídos, onde há sinceridade, boa vontade e o desejo do bem, vão, mesmo que ali só instrumentos mediúnicos medíocres encontrem. Então, é mais uma sentença que os espíritos estão dando sobre
a questão da postura dos espíritos superiores em relação às reuniões em si, né? Inclusive as reuniões medíocres. Porém, não vão nos meios instruídos, onde domina a ironia. Em tais meios é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Aos espíritos inferiores não é interdito o acesso às reuniões sérias, pois que algumas vezes lhe é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que lhes são dados. No entanto, se conservam silenciosos como que estouvados numa assembleia de gente ponderada. Lembrando que essas observações foram feitas por Kardec nas reuniões, né? E as próprias mensagens dos espíritos que estavam orientando Kardec na época. Eu lembrei de um outro caso que tem a ver com essa questão dos grupos menores. Eu vou aproveitar para relembrar aqui. Uma vez eu fui procurado por um rapaz que era bem humilde, inclusive, que ele falou que eles estavam já há uns 3 anos na casa dele, com um grupo de pessoas, através de uma médium, recebendo uma série de livros. E eles já tinham 3 livros para editar. Ele estava levando esses livros para algumas editoras, as editoras espíritas, inclusive, estavam recusando. E ele queria saber se eu poderia olhar o livro para saber se tinha alguma coisa de errado, né? Por que as editoras não estavam aceitando? Falei, olha, me traz o primeiro livro, então, que eu vou analisar e eu te falo, tá bom? Mas aí você vai ter que confiar naquilo que eu vou te dizer, tá certo? Ele falou, não, tudo bem. Bom, ele me trouxe o livro, gente, olha, a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Primeiro que o título do livro era Revisão do Espiritismo. Tá? Uma única médium em um grupo de pessoas querendo fazer uma revisão do Espiritismo. Porém, só com coisas absurdas. Né? Coisas do tipo assim, o arco-íris, por exemplo, é um portal para que os espíritos que estão perdidos possam encontrar um caminho. Do tipo assim, o primeiro filho homem de cada família é sempre um espírito novo, né? A primeira encarnação de um espírito. Coisas desse naipe, tá? Desse nível. Só que também falava, né, que eles seriam, lá na frente, os livros deles estariam todos editados já, estariam sendo convertidos para todos os idiomas, e que eles, aqueles médios que ali estavam, né, aquele grupo, seriam procurados por todos os líderes das nações, pedindo conselhos. Tal nível dos livros que eles estavam escrevendo. Fascinação ou não? Pois bem, eu chamei o rapaz, entreguei o livro e falei, olha, desculpa, esse livro não vai ser publicado por ninguém, porque esse livro, na verdade, é uma mistificação. Vocês estão sendo, né, infelizmente, recebendo aí espíritos que são meteiros, estão brincando com vocês. Falou, puxa, mas a gente se sente tão bem, é um ambiente tão gostoso. Eu falei, mas é lógico, você acha que eles não fazer vocês se sentirem mal? Eles querem que vocês se sintam bem para poder continuar zombando de vocês. Eu estou sendo sincero, você me pediu a minha opinião, eu estou te dando. Esquece, esse livro não vai ser, os livros não vão ser publicados. Ah, você poderia olhar os outros? Eu falei, olha, desculpa, mas se é no mesmo teor desse primeiro, não quero olhar os outros, tá bom? O que eu te aconselho é, pegue seu grupo e vão estudar a doutrina espírita, vão participar de uma casa espírita, vão participar de cursos. Bom, não preciso dizer para vocês que eles não quiseram, tá certo? Eles não aceitaram. Não sei se continuaram psicografando essas coisas absurdas, né? É um erro acreditar que alguém precisa ser médium para atrair os espíritos. Eles povoam o espaço e os temos em torno de nós, ao nosso lado, nos vendo, nos observando, intervindo em nossas reuniões, nos seguindo ou evitando, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela não é nada mais do que um meio de comunicação. Isso aqui é importante a gente relembrar. Os espíritos estão à nossa volta, todo momento. Nós os atraímos, nós os repelimos, de acordo com os nossos interesses. O pessoal acha que, né,
mundo espiritual está longe da gente. Não, é a nossa volta. A diferença é das matérias, né? A matéria é mais sutil, mas a nossa volta. No campo das vibrações, no campo das energias. De acordo com a simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente compreenderemos que estamos cercados por aqueles que são nosso próprio espírito, conforme o nosso nível de graduação. Quem nos cerca são aqueles que nós convidamos para estar conosco. Nesse sentido, tinha uma frase, né, tinha um ditado popular que dizia: dize-me em quem andas que eu te direi quem és. Nesse caso, com a doutrina espírita é o contrário. Dize-me quem és, como pensas, o que valorizas, que eu vou te dizer com quem você anda, os espíritos que você atrai. Ao considerarmos o estado moral do nosso planeta, compreenderemos de que gênero devem ser os espíritos que predominam na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Se observarmos cada povo em particular, é possível constatar pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, de que ordem são os espíritos que ali permanecem. Olha, isso é uma coisa que nem eu tinha pensado direito e que vale a pena a gente pensar. Analisando cada nação, né? A gente pode perceber o nível do povo, a cultura e tudo, o nível dos espíritos que cercam aquele povo. Isso vale para o planeta, né? Vale para os países, vale para as cidades, para as vizinhanças, para o lar e por aí afora. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de pessoas levianas e inconsequentes, ocupadas unicamente com seus prazeres mundanos. Quais serão os espíritos que preferentemente as cercarão? Ao certo, não serão espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Vide exemplo daquilo que eu falei para você daquela reunião dos livros, né? Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. De novo, o pessoal lá era um pessoal sério, inclusive um pessoal humilde. Porém, as comunicações, tá de brincadeira, né? Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho. É que, como os assistentes estão em espíritos que lhes são simpáticos, para o bem, tanto para o mal. Interessante. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Então, se você quer saber qual é o meio adequado para uma reunião mediúnica, produtiva, instrutiva e que leve ao bem, está aqui. Quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Bom, terminamos. Agora nós vamos analisar aqui a parábola dos talentos aplicada à mediunidade. Será que de fato Jesus, ao introduzir a palavra dos talentos, quis apresentá-la falando da mediunidade, além de outras coisas? Vamos ver, essa parábola é muito interessante, porque ela traz muitos ensinamentos, tá? Mateus capítulo 25, de 14 a 30. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Então o Senhor aqui seria Deus, os servidores seriam os seres humanos. E Deus vai entregar aos seres humanos os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro,
a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Talento era uma moeda antiga, tá bom, gente? Então, Deus, que são os bens, no caso aqui o Senhor, entregou para cada um de acordo com a sua capacidade, ó. A cada um segundo a sua capacidade. Já começa o primeiro ensinamento aqui, que significa que nós somos diferentes. Temos capacidades diferentes. Mediunicamente também, cada um tem a sua capacidade de forma diferente. O mesmo médium psicofônico, por exemplo, não vai ser, as manifestações não vão ser as mesmas. O médium pode ser igualzinho em termos de capacidade mediúnica psicofônica, mas dependendo da sua moral, da sua condição, ele não vai, as comunicações serão diferentes. Por quê? Porque cada um de acordo com a sua capacidade. Então, o que recebeu 5 talentos negociou com dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 talento cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Olha que interessante, vamos ver aqui. O que ganhou 5 ganhou outros 5. O que ganhou 2 ganhou outros 2. Isso aqui é um outro ensinamento bacana para a gente tirar da parábola, que não dá, a natureza não dá saltos. Dentro da sua capacidade, você vai produzir de acordo com a sua capacidade. Não adianta querer muita coisa, né? Mantenha ali na humildade, né? Dentro daquilo que você é capaz de fazer. O que ganhou 5, produziu 5. O que ganhou 2, produziu 2. Porém, o que ganhou 1, enterrou o talento. Isso aí escondeu. Isso aí é um problema sério. Ó, cavou um buraco na terra e escondeu o talento. Significa o seguinte, esse daí era um médium inseguro, era a pessoa insegura, a pessoa que não acreditava, a pessoa temerosa, a pessoa que se sente, de alguma forma, não privilegiada em função das coisas. Ela não acredita nela mesma, né? E aí ela se esconde, achando que com isso ela vai estar bem. Ela não se arrisca. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa, ou como pessoa, né? Não se arriscar nas coisas. Porque você também não acerta, mas também não erra e não tem condições de acertar. Você não se expondo, né? Você não cresce. Você fica estacionado. Mediunicamente é a mesma coisa. Passado longo tempo, o amo voltou e chamou os servidores às contas. Veio então o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais outros 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que te foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Qual é o ensinamento aqui? Bom e fiel. Vou te confiar muitas outras coisas. Compartilha da alegria do seu senhor. Então, na verdade, Deus fica contente, né? Deus em si vai ficar feliz porque você está colocando os seus talentos, aquilo que ele confiou em você para que você está produzindo, e acreditando mais ainda em você, você vai ter condições de produzir outras coisas mais. O que recebera 2 talentos, apresentou-se e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. O amo respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel com pouca coisa, confiar-te-ei outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Mais uma, de novo, né? O bom fiel que vai receber, independente da capacidade dele, que foi menos, ele produziu de acordo com a capacidade dele. Ele não se escondeu, então ele vai ter méritos, né, de receber, de acordo com a sua capacidade, mais coisas. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. Homem severo, te temia, aí eu escondi o talento na terra.
Isso aqui tem a ver com a forma como nós enxergamos a Deus, ou com a forma como Deus foi apresentado por Moisés, né, e os povos antigos, com aquele Deus que a gente deveria temer. Só que chega Jesus e apresenta um Deus de amor, um Deus que nos ama indefinidamente, né, da forma que nós somos. Então tem pessoas, inclusive no campo mediúnico, que por temer se escondem. Elas não colocam os seus talentos à disposição do Senhor, né? Então, ao se esconder por temer, elas deixam de ser produtivas e se escondem. Então, são pessoas que estão estagnadas, médiuns estagnados, inclusive. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Olha aqui, ceifo onde não semeei, significa então que você, se você sabe que Deus é isso, né? Que Ele está acima de todas as coisas, e que Ele, independentemente, né, do teu nível, da tua capacidade, Ele te olha da mesma forma, inclusive colhe onde nada põe, né? Você não pode ficar paralisado. Você não pode vir para o mundo onde Deus está dando oportunidade para você, né? Você nasceu, Ele te acreditou em você, Ele está te dando condições para que você possa fazer. Tudo bem que você, talvez não sejam as condições de outros, mas você tem as suas. Você não pode se esconder, não pode se isolar. Tem que fazer, produzir, nem que seja um. Ah, mas os outros têm mais capacidade. Não importa. Faça a sua parte. Mesmo que você seja o mais humilde, é até bom que seja mais humilde, entende? Mas faça a sua parte. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa sentença aqui, ela parece ser bem complicada, né? Mas vamos analisar o que querem dizer? Tirem-lhe, pois, e deem ao que tem 10. Ou seja, então a pessoa, quando ela está deixando de produzir, ela está se escondendo, alguém vai aparecer, alguém vai fazer. Então não adianta ficar reclamando. Não é que está sendo injusto. Você deixou de produzir, alguém vai produzir. Quantas pessoas não tem nas casas espíritas desta forma? Quantas pessoas não tem assim no ambiente de trabalho? Trazendo aqui para o ambiente de trabalho pessoas que ficam reclamando dos outros. Ah, porque o outro tá. Eu faço a mesma coisa que o outro, mas o outro tá ganhando mais, tá isso. Ué, será que você faz só a mesma coisa? Talvez a função seja a mesma, mas o outro produz mais, produz de forma diferente. Porque ele tem mais interesse, talvez. Da mesma forma, a gente tem que aplicar aqui para o campo mediúnico, né? Tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter. Na verdade, não é que vai tirar, mas ele vai deixar, ele vai perder o que tem, né? Ele parece que tem, mas não tem, porque ele não está produzindo. Servidor inútil. Inútil. Você veio do campo mediúnico, você não está se expondo, está com receio, está com medo, com fraqueza, sei lá, temendo, e vai para as trevas exteriores, porque vai haver choro e ranger de dentes. Sabe por que vai ser isso, na verdade? Porque lá na frente, quando você acordar, quando você desencarnar, você fala assim, caramba, eu perdi um tempo danado na Terra, tinha tudo para fazer as coisas e por medo, por receio, por insegurança, eu deixei de fazer. Não queria errar, mas também não acertei. Fiquei parado. E aí, você vai se sentir bem? Vai estar iluminado ou você vai se sentir obscurecido? E você vai estar feliz ou você vai estar chorando as mágoas, reconhecendo os seus equívocos? É por isso que haverá choro e ranger de dentes, entende?
para quem enterrar seu talento. Tá? E fechando, tentando fazer uma amarração da parábola dos talentos com a influência moral e com o meio são as capacidades de cada um. Quer dizer, cada um tem a sua capacidade. Um 5, um 2, outro 1. E a influência moral está nisso. Moralmente falando, você vai, os que produziram se colocaram em condições. O outro se apagou. O outro se escondeu. Então, moralmente falando, ele estava lá para baixo. E o meio que ele estava inserido era um meio de ambiente mental obtuso, um meio de ambiente mental obscurecido. Por isso que ele não conseguiu produzir e, aliás, não teve nem coragem de produzir. É isso. Terminei a aula. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.